Pessoal, essa segunda parte sobre o filme Nise da Silveira, O Coração da Loucura, com o nosso convidado Felipe Schaefer Rossi. Se você não assistiu a primeira parte, está aqui no canal. Assista, depois retorna aqui no vídeo. Se já assistiu, continue aqui com nós. Já deixa um like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative a notificação do sininho e bom proveito. Acho que um ponto bem importante também para a gente poder explorar no filme é a gente poder se colocar no lugar e a gente poder também imaginar de como essas pessoas olhavam o próprio espaço, de que elas estavam inseridas, né? De como ela olhava a própria instituição, o próprio manicômio. Então é importante a gente poder imaginar de como seria, né, no 1950, que é onde se passa o filme, 1950, 1960, de como é a condição de estar dentro de um espaço, de uma instituição psiquiátrica durante 20, durante 30 anos, e às vezes as pessoas elas eram abandonadas, eram rejeitadas pela sociedade, elas entravam nesses manicômios e a única saída delas era através da morte. Então, às vezes, elas passavam a vida inteira dentro de um espaço reduzido. E eu peguei algumas imagens para a gente poder olhar para isso e a gente poder se colocar no lugar dessas pessoas e a gente poder enxergar através dos olhos delas. Porque as representações artísticas, as imagens que a gente está vendo hoje aqui, elas são ver a psique se manifestando e a gente poder ver através dos olhos dessas pessoas de como elas enxergavam a realidade interna delas e principalmente também a realidade externa. Então eu tenho uma série de imagens que eu gostaria de apresentar para vocês. Vou abrir aqui os meus slides para a gente poder pensar nesse ponto. Ok, vamos lá. Então, eu acho importante a gente começar, a gente a falar sobre isso, sobre um pequeno diálogo que teve um dos clientes, que é o Octávio, com o Vicente, que é um jovem pesquisador que estava pesquisando algumas coisas que aconteciam com o engenho ali. Então, olha só, preste bem atenção nesse diálogo, olha o quanto isso é significativo. O Otávio fala para o Vicente: o muro é bonito para quem passa do lado de fora. É bem feito, bem arrumado. Mas para quem está do lado de dentro é horrível. O muro não deveria ser assim. Deveria ter algumas aberturas. Aberturas? Pergunta o Vicente, o jovem pesquisador. Sim. Você vê a entrada do hospital, é enorme. Mas se um de nós quiser passar para o lado de fora, eles não deixam. Olha, é verdade que do lado de dentro desse muro, que pega de esquina a esquina, tem banquinhos, árvores, para o dia de visita os doentes ficarem lá. Mas mesmo assim, todos nós somos controlados. Esse muro serve para fechar a nossa vista do lado de fora. Nós nunca podemos ser considerados gente com o mundo tapando a nossa visão. E aqui tem algumas representações, né, que é o Emílio de Barros, que ele aparece no filme, né? Ele é aquele personagem que serviu na Marinha e ele é o personagem que traz essas imagens de como ele via o hospício. O que vocês notam, né, Cassiano e Gabriel, nessas duas imagens? Eu vou trazer um pouquinho da cena do filme que eu acho importante, né, Felipe, que ele aparece no filme quando eles estão saindo, né? Tem ali um passeio e ele não iria. E aí alguém ali, não lembro quem, né, vê ele olhando e diz: eu senti nos olhos dele que ele queria vir junto. E ali até no momento que ele entra no ônibus, tu percebe uma movimentação dos clientes, porque antes parecia que nenhum deles
se reconhecia, né? Ou reconhecia o outro, melhor dizendo. E quando o Emídio entra, percebe que ali eles reagem com a presença dele. Né? Então, dito isso, o quanto foi representativo, né, essa saída, e aí ele começa então a participar dos atendimentos da Nise e então desenvolver, demonstrar todo esse talento. Né? Bom, nas imagens aí para mim fica prisão, né? Um pouco grade, depois muro, né? Talvez até uma transformação, um primeiro ali que mais cinza, são, para mim ficou como uma prisão, como grade, depois se transformando, começa a ter vida esse muro. Para mim remeteu a isso, né? Pois é, tanto que olhando ali a data, dá pra ver que aquele mais colorido é 2 anos depois. Uhum, tem um pouco mais de cor, um pouco mais de vida, né? Apesar de ser um muro branco, um muro, mas tem um pouco mais de vida, assim. Tem uma transformação psíquica acontecendo aí através dessas imagens. Mas, sim, como o Cassiano fala, é uma imagem que representa muito o cárcere, né? O estar preso, o estar controlado, né? É muito legal Aí, essa se eu tiver falando besteira, Felipe, que antes de estudar, de voltar mais meu estudo para Lacan, eu estudei alguma coisa de Jung. E será que a gente poderia pensar, talvez, que há algo forte de um inconsciente coletivo, de um arquétipo na questão do muro? Porque é um elemento que se repete tão forte ali ao redor da história, né? E olha a força desse nome, dessa imagem, dessa palavra, na questão antimanicomial brasileira. Então tu vê, tá na fala dos pacientes, né? Tá na fala ali de alguém que não foi... Nem falaram para ele dessa questão do muro, foi ele mesmo que falou. E depois é um discurso que vinha lá de Foucault, né? É um discurso que foi explorado lá atrás, quando começa a filosofia. É um discurso que a gente ainda fala hoje de romper os muros do hospital psiquiátrico. É nessa palavra que a gente cola. E parece algo universal, né? Sim, acho que sim, a próprio símbolo do muro, o símbolo da prisão, né? Representa um pouco disso. Dá para a gente pensar assim, Gabriel. Eu acho que como a gente está falando dessa questão simbólica, né? Todo símbolo, ela traz junto também uma questão arquetípica, uma questão que representa também um sofrimento ou representa uma imagem do próprio coletivo, da própria cultura, da própria construção também da visão de mundo, do próprio espírito de época. E é uma pena, assim como tu fala, né, de que esse espírito de época passa gerações ou passa épocas e esse arquétipo continua presente da mesma forma. Ele não esse símbolo, essa imagem encontra muito resistência para mudar. Então, sim, a gente está falando de 1950, trouxe Foucault, e hoje, em 2020, a gente, apesar de estar em outra época, a gente está entrando numa época pós-moderna, né, uma outra visão de mundo, mas esses símbolos representam ainda a mesma coisa. É muito triste pensar dessa maneira, né, de que esse símbolo representa ainda prisão, ainda representa tortura, ainda representa controle, ainda representa poder. É muito, muito triste pensar dessa forma, que esse símbolo, né, que a gente está trazendo aqui ainda representa as mesmas coisas. Então, né, essa conversa, eu espero que a gente possa olhar para essas instituições e perceber o dano psíquico também que ela causa às pessoas. E talvez daqui 10, 20, 30 anos, quando a gente conseguir romper os muros, esse muro que talvez seja pintado por uma outra pessoa, talvez tenha uma outra qualidade, uma outra simbologia, né? Então, sim, tomara que a gente possa conseguir romper esses muros e que esse muro simbólico possa representar outra coisa. Eu acho que a gente está falando também um pouco de espaço, né? O quanto ficar nesses espaços confinados, o quanto elas geram
sofrimento psíquico. E é interessante pensar de que a psiquiatria e o conhecimento médico sempre teve muita dificuldade de lidar com o espaço, né? Tanto que nas entrevistas psiquiátricas, das primeiras perguntas que eles perguntavam, ou até eles perguntavam quando o paciente estava em surto, né? Pergunta: como você está? Como você se chama? Né? Que dia é hoje? Que horas são? Essas perguntas não fazem nenhum sentido, porque se a gente perguntar para a psique dessa pessoa, para uma pessoa que está em surto ou em sofrimento caótico na psique, talvez ela tenha uma resposta totalmente diferente, né? Talvez até como a Nise fala num relato, né? E que uma vez ela perguntou o que a pessoa estava se passando com ela, e ela disse que ela se sentia de cabeça para baixo, preso numa gaiola giratória de brinquedo. Então, essa é a própria manifestação da psique. Perguntar para ela, uma pessoa em surto, que dia é hoje, ou como você se chama, a psiquiatria naquela época, pelo menos, né, a psiquiatria tradicional, não conseguia entender essas questões de espaço, né? Ok. Então, seguindo um pouco essa ideia, né, de espaço, né, a gente sempre pensa de que a psiquiatria, principalmente naquela época, tinha uma grande dificuldade de lidar com essa questão do espaço e muito desprezava a questão da vivência do espaço, ou seja, de como esses clientes tinham essa vivência dentro desse espaço. Porque ao mesmo tempo de que um cliente poderia chegar na sala do médico, do psiquiatra e falar: eu me chamo fulano e eu estou no hospital psiquiátrico Engenho de Dentro, ao mesmo tempo que ele poderia falar isso, ele poderia revelar no ateliê da Nise, ou qualquer outro espaço, pinturas totalmente, situações vivenciais, espaços totalmente diferentes disso. Ele podia dizer: eu sou fulano e estou vivendo no Engenho de Dentro, mas quando ele ia para o ateliê da Nise, ele podia representar, através das pinturas dele, uma vivência espacial ou da psique dele totalmente diferente disso. Então, a gente entende, né, de como a psiquiatria tinha uma grande dificuldade na percepção interna dessas pessoas. Ou como a gente estava falando antes, principalmente a psiquiatria fisiológica, que era a psiquiatria daquela época tradicional. Hoje, ainda bem que a gente tem a fenomenológica, outras coisas que olham para outro sentido, mas naquela época eles tinham uma grande dificuldade de lidar com a questão vivencial. E a gente olha bem nessa imagem do Heitor, né, a representação do espaço, né, da própria psique dele manifestando esses dois espaços, a percepção externa e a percepção interna, como elas se cruzam nesse momento. Ou seja, esses espaços interno e externo se misturam, se mesclam, né? Só que a expressão plástica, a arte, possa tornar visível esse fenômeno psicológico. Essa que é a coisa mais fantástica nessas imagens que a gente está vendo da Nisa Silveira, né? É um paciente muito difícil, um paciente poder falar sobre essa vivência interior, mas ela encontrou de que ele pode representar através da arte, através da figura, a expressão disso. Então ele pode, na mesma figura, na mesma imagem, poder trazer a vivência exterior dele, que é exatamente o Heitor seria esse personagem aqui, e aqui a gente tem o pátio, e aqui a gente tem o exterior do pátio. Só que no meio dessa imagem, bem no meio dela, se mescla o interior do Heitor. Então, no meio dessa imagem, do nada, a psique cria uma espécie de um outro muro ou de uma outra construção que está bloqueando alguma coisa. Então, isso que é fantástico. A gente tem na mesma imagem, na mesma representação, o interior e o exterior se mesclando. Coisa que, verbalmente, talvez os pacientes não conseguiriam, né, falar sobre toda essa experiência deles. Ok. Você quer fazer algum comentário sobre essa imagem? Me pareceu
Bom, não tem muito o que acrescentar, só concordo, né? A arte nos oferta, né? Cada um de um modo, e para mim ficou bem algo que representa uma cerca, né? Essa divisória foi o que me remeteu, né? Mas como você falou, né? E é poder falar da mesma linguagem para eles, né? Eu gosto muito de uma frase do Jung, né, que ele cita numa obra dele que é Vida Simbólica. Até eu vou ler ela para a gente poder pensar também sobre essa linguagem do psicótico, que ele diz o seguinte: eu falo a linguagem dos meus pacientes. Quando falo com loucos, uso a linguagem dos loucos. Caso contrário, não entendem. E quando falo com neuróticos, uso a linguagem dos neuróticos. E aí ele diz, né, um pouco mais para adiante, de que aquilo dentro de nós, às vezes, muitas vezes está só. Ninguém o toca e ninguém o conhece, nem mesmo nós próprios. Mas aquilo que está dentro de nós continua agitado, perturba, desassossega e não dá descanso. Então, essa parte, né, que seria a própria manifestação do inconsciente ou de fatos, às vezes isso perturba, isso agita, isso desassossega. E se a gente não consegue falar com aquela parte da mesma maneira, aquilo dá um sentimento de solidão muito forte. E é exatamente isso que a gente encontra nessas imagens, e nessa imagem do Heitor, né? Uma parte dele, né? E aí a gente pode tentar analisar de várias formas, mas uma parte abandonada, uma parte solitária, uma parte não reconhecida, uma parte que ninguém conversa com ela, nem o próprio Heitor e nem as outras pessoas ao redor conseguem chegar nessa parte. E aí essa parte fica abandonada, fica solitária, fica agitada muitas vezes. Então era mais ou menos isso de que a Alice conseguiu, né, se comunicar, e às vezes é incrível, porque no filme também mostra de que ela se comunicava, e muitas vezes a comunicação era em silêncio, não estava nem ser dito nada. Ela ficava do lado da pessoa, e a pessoa ia desenhando, e ela simplesmente ficava do lado, atenta sobre aquilo que estava acontecendo. E era exatamente essa linguagem, muitas vezes, que as pessoas precisavam. Ou muitas vezes elas precisavam, né, uma linguagem própria delas, e a Nise também tentava se aproximar dessas pessoas utilizando a linguagem. Nunca tentava impor a própria linguagem dela sobre essas pessoas. Sempre tentava encontrar a mesma linguagem muito parecida uma da outra para conseguirem se comunicar. Pensando nessa parte de comunicação e de expressão, eu acho que a gente pode ir se finalizando, né, o nosso vídeo de hoje, nosso encontro, e a gente poder falar um pouco de mandalas, que ele é um tema principal no filme, que ele é colocado, e é um tema meio contraditório, assim. Eu acho que a gente poder, a gente falar dessas coisas para a gente poder se localizar também, a gente poder falar o que é mandala, de como aparece isso, porque a mandala, às vezes, ela é utilizada de uma forma meio corrompida hoje em dia. Então, vamos poder falar um pouco sobre isso e como ela aparecia aqui. Só, Felipe, acho importante colocar ou situar, né, que no filme, bom, tem muito essa questão da mandala, é claro, mas foi no início, né, que eles começaram a desenhar, a estruturar os desenhos que, bom, a arte colocada, né, dessa forma, ela era mais fragmentada, não tinha muito uma forma, e depois, do modo coletivo, foram aparecendo as mandalas. E pelo que eu entendi, foi aí que ela começou a comunicação com Jung, né? Que aí começou a mandar as cartas e bom, ela virou, né, discípula, não sei se ela se aceita, né? Tu fez uma fala que eu fiquei já na dúvida, acredito que sim, né? Mas as trocas realmente foram fundamentais, né, para o crescimento dela, e para mim, pelo menos, ficou essa impressão, né? Tudo iniciou
pela mandala, né? Sim, sim. Eu acho que o filme retrata um pouco disso, né? De que ela começou a encontrar algumas formas, né, que se repetiam sobre várias imagens, né? Eu trouxe uma série de mandalas para a gente poder analisar, e isso é uma coisa importante também, né? Quando a gente pensa em mandalas, a primeira imagem que nos vem à cabeça são aquelas mandalas orientais, aquelas mandalas certinhas, né? Bem redondas, cheias de elementos, né? Bem ordenadas. Mas isso é uma coisa importante também, de que as mandalas encontradas pela Nise muitas vezes não se assemelha a mandalas perfeitas, né? Essas produções, somente iniciais, dos pacientes psicóticos, elas são muitas vezes fragmentadas, abertas, isso que a gente vai poder olhar agora. E é legal você poder lembrar também do Jung e do Conversa com a Nise, que eu acho bem significativa. Quando a Nise ela envia essa carta, né, para Jung, Jung ele estava na África. Ele estava na África junto com alguns povos aborígenes, né, estudando exatamente a ideia que ele começou a pensar do inconsciente coletivo. Então ele estava mais ou menos recolhendo, né, alguns mitos, algumas imagens desses povos mais primitivos, para ver se ele encontrava algumas imagens que se repetiam através dos vários povos primitivos que ele conversava e analisava. E aí, no meio de toda essa descoberta que ele estava tendo na África, do inconsciente coletivo, ele recebe essa carta da Nise da Silveira. Chegamos aqui ao final da segunda parte do vídeo com um bate-papo sobre o filme Coração da Loucura, da Nise da Silveira, com o Felipe Rossi. Agora teremos mais uma parte, será a terceira e última, e lá a gente vai falar um pouquinho sobre mandalas. Talvez vocês possam achar a visão do Felipe um pouquinho interessante, certamente é diferente do que se diz por aí sobre a mandala. Bom, se você gostou até aqui, é só deixar ali a sua curtida, talvez algum comentário, se ficou alguma dúvida. E, bom, vai estar disponível a última parte. Só ficar atento.